Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio dessa temporada. Após debatermos sobre a saúde mental no ambiente de trabalho no episódio anterior, hoje aprofundaremos o tema, porém com outra perspectiva. E é um prazer imenso receber a doutora Cristiane Morgado, que tem uma trajetória impressionante, 30 anos de experiência jurídica e é sócio-proprietária do escritório Morgado Advogados e Associados. Eu quero muito destacar que o escritório, com 50 anos de tradição familiar, é uma referência no direito do trabalho há gerações. Acostumada a ministrar palestras e compartilhar conhecimento de forma clara, a expertise da doutora Cristiane engloba os contextos do direito empresarial e do direito do trabalho, para compor uma visão estratégica e integrar as questões corporativas e complexas. E como se tudo isso não bastasse, está fazendo doutorado em Direito Laboral pela Universidade Federal de Buenos Aires. Nosso tema de hoje é a Estratégia Jurídica 360, Compliance, Proteção Empresarial e o Bem-Estar do Colaborador, com um olhar especial sobre a questão da proteção dos direitos e deveres de cada parte, visando boas condições tanto para o negócio quanto para as pessoas. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. Muito obrigada pela receptividade, pelo convite e especialmente ao MEPAN, que é uma empresa que eu confio tanto. Doutora Cristiane, nós te apresentamos com destaque para sua carreira inspiradora, inclusive, e o legado construído pela sua empresa familiar, com mais de 50 anos de história. Queremos começar com você contando ao público, a quem está nos assistindo, algo que ninguém saiba sobre você. Puxa vida, tem algumas coisas, né, que o mundo jurídico oculta, gente, né? Quem me vê aí fazendo palestras, elaborando contratos, não sabe que eu sou mergulhadora, não sabe que eu sou capitã, comandante de embarcação amadora, toco violão, acho que por aí tá bom, né? Ela é maravilhosa, esconde muitas coisas que ninguém sabe. Considerando o crescente foco na saúde mental e no ambiente de trabalho seguro, quais são os principais riscos jurídicos trabalhistas que as empresas enfrentam hoje por negligência ou má gestão das questões de bem-estar e segurança de seus colaboradores? Então, Marina, essa é uma questão que tem crescido cada vez mais, né? Um dos grandes pilares hoje, eu vou falar do tema direito do trabalho agora, são as questões relacionadas a assédio moral, assédio sexual no trabalho, né? Esses têm sido grandes vilões aí para as empresas que recebem ações trabalhistas relacionadas a esse tema. É importante lembrar que não é um estudo oficial, mas muitas autoridades falam isso com propriedade, inclusive o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que 98% das ações trabalhistas que existem no mundo estão no Brasil. Então, é um dado para a gente olhar, né? Claro que englobando questões relacionadas a assédio moral, assédio do trabalho, burnout, né? Enfim, outros problemas correlatos, mas é importante destacar que é importante o cuidado com a empresa nesse aspecto, porque nós temos aqui a grande margem de ações trabalhistas concentradas no mundo todo, concentradas no Brasil. Isso é uma questão muito interessante. Você consegue dizer para a gente quanto aumentou neste ano as perícias? Porque eu sei que é algo que a gente faz, né, em parceria. Sim. Mas você consegue nos dizer qual foi o aumento? Porque, na minha perspectiva, esse ano teve um aumento muito grande com relação a isso. Eu não sei te precisar o número, mas eu posso te precisar o número de ações que aumentou. Do ano passado para esse ano, aumentou 40% o número de ações trabalhistas. Se nós levarmos em conta que tem 10 pedidos que são os mais fortes na ação, que é a falta de vínculo empregatício, o assédio moral, o assédio sexual,
falta de controle de EPI, tem várias ações, né, relacionadas a adicional de periculosidade, insalubridade, né? Então, se a gente pegar só esses, tem mais de 5 milhões de ações trabalhistas hoje rolando aqui no Brasil, em trâmite no Brasil. E pode apostar, 40% delas se relacionam à sua área. A MEPAN trabalha intensamente na prevenção, oferecendo soluções que vão além do mínimo legal, focando na cultura de segurança e saúde. Quais são os instrumentos jurídicos mais eficazes que as empresas podem implementar para formalizar e sustentar essa cultura, transformando boas intenções em práticas protegidas legalmente? Olha, Marina, nós temos algumas soluções, né, para manter essa cultura que vocês, com muita propriedade, têm na MEPAN, né? Uma delas é treinamento para os líderes, né? Outra delas, fazer regulamentos internos com bastante propriedade, né? E acho que basicamente esses dois são um alicerce para você ter uma cultura aí muito bem alicerçada, que é o que a MEPAN já faz aí com muita propriedade há muito tempo, que eu sei, né? E assino embaixo, né, os trabalhos que vocês fazem. Doutora, inclusive, muito obrigado por tanta confiança. E falando sobre a relação entre empresas e terceirizados, que é uma realidade complexa, como o compliance deve ser estendido a essa cadeia de fornecedores para mitigar riscos e garantir que o padrão de proteção seja mantida em toda operação. Explica para mim. Claro. Você sabe que esse é um problema muito forte que nós temos, né? Nós, por exemplo, referenciamos a MEPAN para fazer um serviço para um cliente nosso, para cuidar de toda a saúde e segurança ocupacional. Só que aí ele é tomador de uma terceirizada. Só que essa terceirizada faz tudo errado. Vou dar um exemplo. Outro dia eu cheguei num cliente que queria ter uma perícia, né? Cheguei lá, olhei a empresa e a perícia ia ser de insalubridade de uma auxiliar de limpeza. Eu cheguei lá, auxiliar de limpeza terceirizada de uma outra empresa, estava lá lavando o banheiro, sem luvas, sem botas, sem absolutamente nada, sem máscara, né? Então, quando eu cheguei, eu falei, a sua funcionária está aqui trabalhando sem EPIs? Ele falou, não, mas não é minha funcionária. Essa funcionária é terceirizada. Aí eu falei, olha a complexidade que é. A gente dá todo o respaldo, indica empresas como a MEPAN, né, que tem tradição e que a gente confia no trabalho. Só que quando o meu cliente, ele contrata o trabalho de uma terceirizada, ele não tem o mesmo cuidado. O que os empresários têm que verificar hoje, James, é o fato de que eles estão responsáveis, às vezes subsidiariamente e até solidariamente por tudo que acontece na empresa. Então, como mitigar isso? Eu acho que assim, se a cultura da sua empresa é de proteção, é ter uma empresa boa de segurança do trabalho, você tem que exigir isso também da terceirizada, né? Então, você exigindo a mesma qualidade de uma terceirizada, você consegue manter o padrão e não ter um problema futuro. Então, essa é uma forma de mitigar, mas é um desafio muito grande, porque a terceirização é uma realidade muito grande, né? Se coloca dentro de uma empresa um funcionário de outra empresa, então a gente tem que sair daquelas cobranças que tem normais. Vê se a terceirizada está pagando salário, veja se a terceirizada está pagando 13º, veja se a terceirizada está pagando o fundo de garantia, mas todo mundo esquece, veja se a empresa terceirizada tem uma empresa de segurança do trabalho boa, né? Então, isso eu exijo dos meus clientes, é uma cobrança. Se eles têm o contrato de uma terceirizada, se eles são tomadores de um serviço de outro, faxineira, vigilante, seja o que for, eu exijo, você vai cobrar dessa empresa que tenha uma empresa de segurança do trabalho. Isso é uma estratégia jurídica, né, que o compliance abraça, né? Então, você tem que verificar quem o seu cliente está contratando. Não é só cuidar do seu cliente. Acho que é essa mensagem que eu posso dar para mitigar um pouquinho aí dos problemas trabalhistas. Incrível. Eu queria saber um pouco de você, por que é tão difícil, eu acredito que no Brasil, eu queria saber da sua visão, né, da sua experiência, por que é tão difícil a gente falar sobre prevenção
aqui no Brasil, principalmente nas empresas, porque a gente sabe que o Brasil, a gente não está falando daquelas multinacionais, grandes empresas, a gente tem muitos pequenos empresários, médios empresários. Você acha que isso é uma questão cultural nossa ou é algo que a gente simplesmente faz sem nem pensar, né? O que você acha sobre essa dificuldade da gente implantar prevenção nessas empresas? Eu acho que é cultural, sim, infelizmente, mas eu acho que nós tínhamos que educar a liderança, e aqui quando você está falando de pequena e média empresa, às vezes a liderança é o próprio dono da empresa, né? Às vezes a empresa tem um gerente, mas quem manda mesmo é o dono da empresa. Então, educar esse empresário, educar esse proprietário de empresa e dizer para ele que, na verdade, isso é uma garantia para ele. Usar EPI não é bom, não é uma obrigação no papel. Acho que é essa a mensagem que eu quero passar. Usar um EPI, por exemplo, como você disse, não é uma obrigação no papel, é uma cultura que vai beneficiar ele, né? Quando vier uma ação trabalhista para ele, ele vai ter lá os EPIs preenchidos e vai fazer com que eu ganhe essa ação para ele, né? Eu ontem mesmo estava analisando um processo que veio de um outro escritório, aonde tinha tudo para ganhar ação. Ele não tinha EPI. A perícia foi ótima, não ia dar nada, só que o trabalhador, ele trabalhava com eletricidade e ele não tinha os EPIs corretos. O juiz deu ganho de causa, né, para o empregado, porque não tinha EPI suficiente, né? Então, assim, mudar essa cultura é mudar a mentalidade da pessoa que está lá na linha de frente, ou dono da empresa, ou líder, enfim, o gerente, quem tiver um poder de liderança ali na empresa. Sim, a gente vê que essa questão do EPI, ela é muito complexa porque não é só do empresário, mas também do trabalhador que está ali, e ele também não enxerga, e ele não consegue enxergar essa importância. Muitas vezes quando você vai, né, no operacional ali, ele fala, mas eu trabalho muito melhor sem o EPI. Nossa, fantástico. As luvas me atrapalham, sim, o capacete me atrapalha. E é uma cadeia, né? É. Uma cadeia, vem de cima e assim vai seguindo até chegar na ponta. Realmente que tem que entender. E é necessário. Tem uma consideração para falar sobre isso. Ontem mesmo saiu no Tribunal Regional do Mato Grosso uma decisão em que o empregado teve justa causa, foi demitido por justa causa, por falta de utilização de EPI. Mas isso é uma cultura que tem que vir lá do regulamento interno. Tem que estar escrito lá a obrigatoriedade de utilizar isso, né? Então, assim, se tiver isso escrito em algum documento que o trabalhador assinou lá no começo da relação de trabalho, isso vai mitigar muito os problemas trabalhistas, né? E tirar essa ideia também fantasiosa de que tem que usar só porque a lei determina. Não, é a segurança do trabalhador. Se você tomar um choque, se você ficar exposto, você pode ter uma doença. Marina sabe melhor, né? Você também sabe melhor do que eu sobre isso. Essas questões diretamente relacionadas à insalubridade e à periculosidade, né? Então, é mudar um pouquinho essa cultura da obrigação. O gestor tem que passar a mensagem para o trabalhador que é bom para ele. Segurança própria. Segurança própria, né? Fora que agora, pensando no lado da empresa, que eu sou uma advogada empresarial, tenho que observar, é essencial. A gente perde o processo trabalhista por falta de EPI. É incrível. É algo que a gente estava comentando, inclusive, no episódio anterior, sobre cultura de segurança nas empresas. Um dos temas mais delicados é o assédio, tanto moral e sexual. Muitas empresas se limitam a criar um código de conduta. No contexto jurídico atual, quais são as obrigações legais e as melhores práticas que vão além do papel, garantindo um canal de denúncia eficaz, imparcial e, principalmente, que ofereça proteção real aos denunciantes e aos investigados? Muito interessante essa pergunta, Marina. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vê por aí é um protocolo, uma linha de comunicação, né? Que ela não é real, ela não existe. Tem lá, coloca lá um e-mail para denúncias, só que tá lá o RH, que é um colega de trabalho que não gosta do outro, nem vai ler, ou dá uma resposta que não tem fundamentação. Eu acho que o ideal seria terceirizar mesmo esse canal de comunicação.
Esse seria o ideal. Ter pessoas isentas. Até porque se você deixa dentro da empresa o canal de comunicação, é claro que essa comunicação vai acabar vazando para o dono da empresa. O trabalhador vai se sentir inseguro, né? Especialmente quando tiver uma questão relacionada ao assédio sexual. Às vezes é o gestor ali e vai passar por ele essa informação. O RH não segura, né? Ele tem que passar essa informação para frente. Então, essa independência nessas denúncias, ela é essencial. E ela não é só essencial para o trabalhador. Isso não é só bom para o trabalhador. Isso é bom para a empresa. Quando tiver uma ação trabalhista relacionada ao assédio sexual, qual é a primeira coisa que o juiz vai ver? Houve independência nessa verificação, né? Ou não? O RH contou pro líder e o líder contou pro gerente, o gerente contou pro dono da empresa, então não teve isenção, né? Então, colher informações realistas, né? Perguntar para quem está envolvido primeiro, quem fez a denúncia, pedir para escrever de próprio punho o que aconteceu, e para quem é o denunciado, o que aconteceu, verificar câmeras na empresa, ver se visualmente o que aconteceu, testemunhas, enfim, investigar realmente. Isso não é bom só para o empregado, que, claro, precisa da atenção no momento desse. Lógico que sim, né? A intenção aqui é estreitar a relação entre empregado e empregador, para que a empresa exista saudável, né? Então, assim, você fazendo esses tipos de ações, já vai melhorar muito aí a relação e vai evitar ação trabalhista, e nós vamos trabalhar como advogados trabalhistas com muito mais propriedade e com material de prova forte. E ganhamos ação dessa forma, né? Que é o que a gente chama de o saque, né? O saque de denúncias. Exato. Né? Que a gente precisa ter ali um terceiro, né? E sempre eu indico ali uma área jurídica para cuidar desses assuntos. E sem os colaboradores, a empresa não existe. Então, os dois precisam andar juntos, né? Doutora, e com tudo que passamos, pandemia, a tecnologia ela se tornou mais presente. Veio o trabalho remoto, que trouxe novos desafios, aos quais trouxeram desafios jurídicos relacionados à gestão, à jornada de trabalho, privacidade de dados, LGPD, monitoramento. E como o direito do trabalho está se adaptando a essa nova dinâmica? O direito do trabalho vem se adaptando, né, desde a pandemia, nessa nova realidade. Então, é importante frisar. Eu acho que a primeira mensagem que eu quero passar é para o empresário. Empresário, o trabalhador home office, ele não trabalha 24 horas por dia. Então, aquelas mensagens no domingo, olha, verifique a sua mensagem, verifique essa mensagem só na segunda, mas eu estou mandando agora, porque, para eu não esquecer, elas não são bem-vindas. O trabalhador pode responder naquele momento a mensagem e mesmo que ele não responda, ele tem direito a descanso, a se desconectar do trabalho, desconectar das questões organizacionais. Então, é muito importante. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que o empregador, né, o dono da empresa, o gestor, ele evite ao máximo mensagens depois do horário de trabalho, né? Mensagens nos finais de semana, enfim. Evitar hora extra, né? Se você manda mensagem fora do horário de trabalho. E também evitar problemas que podem ter por exemplo, no colaborador, no sim, um dano psicológico, porque ele não tem descanso, por exemplo. Entendeu? Mas agora, voltando à sua pergunta enfaticamente, nós temos alguns controles que são essenciais. Hoje nós temos ferramentas como controle de jornada de trabalho, digital, né? Lá no começo da pandemia, todo mundo não sabia muito o que fazer, né? O que eu faço? Hoje nós temos controles eficazes, né? LGPD, tomar cuidado quando você for fazer uma reunião com o trabalhador, não ficar exigindo, abra a câmera. Negocie com ele, abra a câmera. Posso abrir a câmera? Ele está em home office. Pode estar os filhos brincando ali atrás, a esposa passando. Então, você viola a privacidade da pessoa. Então, são cuidados que tem que se educar o empresário, James. Por quê? Porque isso pode gerar um problema jurídico também. Uma ação judicial, indenizatória, né? Porque você pode... E olha, está aumentando o número de casos, olha só. Síndrome de burnout digital.
Porque o cara passa o dia inteiro na tela do computador, respondendo perguntas de noite e dia, e ele vai acabar tendo burnout, né? Então, são coisas sérias, né? A LGPD, no caso de a privacidade, não abrir a tela ali do computador, perguntando para ele se deve, né? E também a questão da regularização do controle de jornada, para ele não trabalhar excessivamente, ter um problema relacionado à mente, né? Um problema mental mesmo, pelo excesso de trabalho. A gente sabe que hoje essa questão do home office, né, ela foi desmistificada, porque os empresários, né, não era uma cultura nossa trabalhar em casa, então achava que aquela pessoa não estava trabalhando, né? Tava ali vendo lacuna, TV. Né? Uma incógnita, porém... Mas... E aí acabou também tendo essa questão da liberdade, né? Então ele tá ali, então é uma mistura, né? Dele estar trabalhando, dele não estar trabalhando, que abre uma janela, como você disse, para mandar uma mensagem fora do horário. Porque a gente sabe que o dono da empresa, o gestor, ele acaba também não parando de trabalhar, né? Ele fica bitolado ali, e ele acaba não vendo que ele está sobrecarregando o outro. E é interessante você falar isso, que eu entendo perfeitamente que isso é uma coisa que ainda está se moldando na sociedade. Não tem um molde fixo ainda sobre isso, né? Vou dar como exemplo, tem um grande banco, que fez demissões em massa por falta de produtividade, né? Porque as pessoas não estavam clicando ali no computador. Eles fizeram uma demissão em massa, né? Trabalhadores trabalhavam em casa, Marina. Então, assim, ainda existe falha, porque eu tenho certeza que essas demissões em massa, elas foram exageradas, né? Eles disseram que não tinham uma produtividade. Como é que eles vão quantificar isso? Não tem como metrificar. Hoje já tem ações, tanto que o sindicato dos bancários já fez acordos com esses empregados, ou readmitindo alguns, ou pagando indenizações, né? Então, assim, são cuidados que o empresário tem que tomar para não exacerbar. E a Justiça do Trabalho, ela acompanha, né, a modernidade que está acontecendo, e ela também está se moldando. A gente vai chegar no momento ideal. Ainda não estamos, mas nós vamos chegar. Vamos chegar lá. A legislação é clara sobre os programas de prevenção, como o PGR e o PCMSO. Na sua visão, o que o empresário deve buscar em uma consultoria de SST, como a MEPAM, para garantir que esses programas sejam, de fato, estratégicos e não apenas burocráticos, servindo como uma verdadeira blindagem jurídica e operacional? Então, Marina, aí é um ponto muito interessante, porque veja só, a maior parte das empresas de segurança do trabalho, não vou falar todas, não vou dar nomes, obviamente, né? Então, eu só falo das que eu tenho segurança, como a MEPAM. Algumas empresas, não a MEPAM, elas fazem o famoso copia e cola, né? Pega o PGR, pega o PCMSO, copia e cola, é mais ou menos isso. Então, assim, o que buscar na MEPAM, e eu sei que vai encontrar, porque vocês têm comprometimento no trabalho de vocês, é deixar de buscar empresas que sejam só protocolo. Faz esse documento aí só para ter, porque se chegar a fiscalização eu tenho, né? Então, buscar empresas comprometidas, como a sua, por exemplo, como a de vocês, que realmente fazem um trabalho, né? Uma busca de riscos na empresa que seja realista. Eu acho isso, não ter aqueles programas que são de gaveta ou copiados, né? Buscar empresas que são sólidas, que têm um comprometimento, como a MEPAM, como você disse, para ter um resultado muito melhor. E agregar isso à cultura de que isso vai dar resultado favorável para a empresa. Contratar uma empresa sólida de segurança do trabalho vai refletir na ação trabalhista. Eu estou cansada de ver condenações na Justiça do Trabalho de 50 vezes o salário do trabalhador. Você imagina um bancário que ganha 15 mil, 20 mil? 50 vezes o salário dele como indenização, só porque fizeram lá uma PGR, uma PCMSO. Um copia e cola, entendeu? Então, empresas comprometidas como a sua são as que vão ficar, tenho certeza disso.
e agora a gente tem visto muito essa questão da importância da saúde mental, Sim. né? Que é o que a gente tem trabalhado muito, que vai levar ali para a empresa, para o colaborador, a importância dessa prevenção, né? Sim. O que é a saúde mental, o mapeamento? Essa prevenção da gente não chegar num momento do ápice, que Sim. é o processo trabalhista, Sim, que a gente sim. não quer que chegue lá, né? A gente quer uma proteção realmente jurídica, empresarial, por os Real, dois né? lados. E normalmente, as pessoas pensam, o colaborador, ele pensa que o empresário, ele quer ganhar as ações em 100%. E a ideia é que não ocorra ações, não tenha processos, que nós nos respaldemos para que não aconteça, cuidemos dos nossos colaboradores para que não aconteçam os processos. E pensando em pequenas empresas e médias empresas que muitas vezes têm recursos pouco limitados ali para grandes departamentos jurídicos ou de compliance. Quais são os 3 pontos práticos e de baixo custo que um PME pode implementar hoje para construir uma base sólida de proteção empresarial e bem-estar dos nossos colaboradores? Explica pra gente. James, essa pergunta é bem legal, porque assim, às vezes o pequeno empresário ou o médio empresário, ele fica esperando ser grande para ter aí a sua base, né, de proteção. Então, assim, de verdade, a primeira é ter uma empresa de segurança e saúde do trabalho. A primeira. Fazer treinamentos para os líderes, para os sócios, também é essencial. Segundo. E o terceiro, eu acredito que ter canais de comunicação, mesmo que seja o e-mail, por enquanto, do RH, até que você não consiga terceirizar, para pelo menos que quando essa empresa tiver uma ação trabalhista contra si, ele, olha, tentei de tudo. Eu ouvi a pessoa que acusou, ouvi a pessoa acusada, fiz de tudo, me respaldei. Isso, aos olhos da justiça, tem um grande brilho, porque mostra o comprometimento dessa empresa, né? Então, assim, são 3 coisas básicas que são de baixo custo, né? E que diferenciam uma empresa que quer crescer, né? Então, acho que são esses que eu consigo pensar agora. E, doutora, inclusive, só pegando o gancho, assim, quando nós, MEPAN, entramos em contato, assim, com algum cliente realmente vendendo os nossos serviços, a primeira coisa que esse cliente, que na verdade ele não é nosso cliente ainda, mas a primeira coisa que esse cliente fala é: não tenho budget, não tenho orçamento. Isso é interessante. Cara, calma, respira e entenda que é necessário. Entendeu? Não é, Marina? Sim, a gente tem visto, né, que o pequeno empresário, ele tem sim as suas dificuldades, né? Porque, de fato, manter uma empresa no Brasil não é fácil, né? Então, ele precisa se apoiar ali. Então, eu acho que tanto a medicina, mas também um bom advogado ali, falando para ele o que ele precisa fazer. E o que você mencionou com relação aos sócios, a gente vê que às vezes a pessoa vai e abre uma empresa, né? Mas ela também às vezes não está preparada para tudo, para toda a parte burocrática, para aquela parte burocrática que ele carrega ali dentro daquela empresa. Então ele também não está preparado. Não é só porque ele abriu um CNPJ que ele sabe de tudo. Então ele precisa sim de bons parceiros e pessoas para mostrar para ele o caminho e falar assim: olha, você também precisa de um treinamento, você também precisa saber e buscar as informações, né? É muito interessante você colocar isso, porque eu sempre penso assim, tem um triângulo, é uma boa gestão do dono ou do líder da empresa, uma boa empresa de segurança do trabalho e um bom advogado. Essa triangulação que você pensa que é muito gasto, ela, na verdade, ela tá te blindando de ações que são milionárias, né? Na verdade, assim, quando você deixa rolar um processo, não vou ter nenhum programa. Não quero a assistência de nenhum advogado, uma assessoria de nenhum advogado. Vou levando aqui que eu sei tudo, né? O eu empresário, né? Que fala, o cara decide tudo, né? Quando chega a ação trabalhista, fecha a porta desse empresário. Porque a gente tem visto aí ações de assédio moral, burnout, dando condenações absurdas, 400 mil, 500 mil, né? Então, são ações trabalhistas que fecham empresas. Então, esse cuidado tem que ser pensado como um investimento,
né? Eu sei que é apertado no começo, mas conversa com o advogado, conversa com a empresa de segurança do trabalho, tenta crescer junto, né? Então, assim, essa negligência, ela acaba sendo muito custosa, né? Então, as migalhas que ele não quer ali investir no começo, vai virar uma fortuna no futuro. Então, é uma questão estratégica essencial para a empresa. E eu vejo que, por falar em cultura, né, uma coisa que a gente tem visto muito, né, os empresários no Brasil, é assumir a cultura do risco. Né? Então, a gente está sempre assumindo a cultura do risco, que é uma coisa que a gente precisa rever, né? Parar para pensar e rever. Mas, assim, qual é o papel da liderança no engajamento e na demonstração de que o compliance e a segurança no trabalho são prioridades estratégicas e não apenas custos ou exigências legais a serem cumpridas? Vou te responder muito parecido com aquilo que eu falei no começo, né? O líder, ele tem que entender que tudo é proteção para as duas partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, quando ele verificar que alguém não está, por exemplo, com EPI, ele tem que falar, né? Não tem só que ter aquela ficha de EPI assinada. Ele tem que solicitar para o trabalhador que use, porque ele tem que entender que ele passando essa cultura para o trabalhador, ele vai estar dando exemplo, né? O exemplo de uma gestão bem feita. E outra coisa que eu acho essencial, a liderança tem que dar o exemplo, Marina. Vou dar um exemplo básico. Eu tenho um cliente que ninguém usava o crachá. Gente, eu não sei o que eu faço, doutora. Ninguém quer usar o crachá da empresa. Eu falei, use você o crachá. Ele passou a usar o crachá, não deu 30 dias, todos os funcionários estavam usando o crachá. Então, o exemplo que o líder dá, ele vai trazer uma consequência que é aquilo que ele queria, né? Que o dono queria. Então, eu acho que aqui cabe o exemplo. O líder tem que dar o exemplo para que você consiga colher os frutos aí que você quer da sua empresa. De segurança, enfim. O que a gente faz é muito isso, é seguir o exemplo dos nossos pais, né? Então, o exemplo, ele é tudo. E com relação ao EPI, o que a gente bate muito na tecla são 3 pilares. Então, você tem que fornecer o EPI e, consequentemente, fazer a ficha ali de EPI, como você mencionou, dar o treinamento do EPI e, muito importante, é você cobrar. Não adianta você dar o EPI sem você cobrar de fato se for preciso, todos os dias falar e cobrar, você precisa sim fazer isso, porque é de responsabilidade do empregador fornecer e cobrar e também treinar. Se todas as empresas de segurança do trabalho fossem assim, você ia diminuir o meu trabalho imensamente. Em 110%. Eu ia ganhar quase todas as causas. Doutora, a reforma trabalhista, ela trouxe flexibilidade, mas também ela trouxe complexidade. De que maneira a negociação coletiva pode ser utilizada como um instrumento de gestão de riscos? Então, James, essa pergunta é muito legal, porque depois da reforma trabalhista, em 2017, a gente teve algumas alterações, né? Hoje, o negociado, ele sobrepõe alguns pontos ao legislado, ou seja, o que se negocia de forma correta, né? Através de acordos coletivos e tudo mais, se sobrepõe. Então, por exemplo, um empregado que trabalha numa empresa de carros. A empresa de carros tem 8 meses do ano que ela vende muito. Os outros meses tem baixa. Só que aí ele tem aquele período de trabalho, o horário de trabalho que tem que ser trabalhado. O que eles fizeram? Eles fizeram, as indústrias de carro, um acordo com os trabalhadores em que aqueles 8 meses eles trabalham tantas horas e o restante do ano eles trabalham tantas horas. Então, eu acho que é muito importante as negociações coletivas, os acordos coletivos, eles têm validade se feitos de forma correta, né? Então, eu acho essencial. Trouxe mais complexidade? Trouxe. Mas a negociação ainda é muito importante. É sempre ver os dois lados, né? O que a empresa precisa e o colaborador. E também o que cabe ali nos dois casos, né? Que é isso que você mencionou dos horários. Exatamente. Na verdade, é pegar a necessidade da empresa, deixar o trabalhador ciente daquilo que ele vai fazer, para ele não achar que ele trabalhou, esse ano eu trabalhei 8 horas por dia, mas no outro eu trabalhei
10. Como isso? Já está negociado, né? Não vai ter uma reclamação posterior. Então, esse negociado sobre o legislado, ele acaba dando certo e evitando ações trabalhistas. Mas, doutora, me conte um caso de uma ação que você teve, pode ser de assédio ou um outro caso, que teve ali uma complexidade e um problema. Olha, a gente tem um caso bem emblemático no escritório, que um executivo da empresa, ele foi acusado de assédio sexual. Ele era um executivo grande patente da empresa que nós defendíamos, e eles não tinham nenhum tipo de compliance na época, né? Nós só fazíamos defesas pontuais para, e quando tem um problema trabalhista, busca o advogado. Então, nós não fazíamos a assessoria para ele, não tinha o compliance, né? Então, ele foi acusado de assédio sexual, ele foi demitido por justa causa. Eu orientei na época, falei, gente, apurem os fatos corretamente. Não foi feito isso, porque vocês sabem que nem toda empresa ouve aquilo que o advogado seria o mundo ideal se todos os empresários ouvissem que o advogado e a empresa de segurança do trabalho solicita. Mas não é o caso. Algumas empresas não fazem isso. Foi demitido esse executivo, ele entrou com ação e pela falta de regularidade, na demissão, não houve uma verificação, não houve o compliance, não houve a verificação se ele estava falando verdade, se ele estava falando mentira. Ele pediu reintegração no emprego, ganhou 200 mil de honorários, de danos morais, né? Indenização por danos morais, melhor dizendo. Ele ganhou 200 mil de indenização, ainda foi reintegrado. A empresa ainda teve que amargar ele estar na empresa, além de pagar uma indenização. Então, esse é um caso super emblemático de que a gente deu toda a assessoria, deu a informação, mostrou a necessidade daquele cliente apurar os fatos pelos canais de comunicação que eles tinham e eles simplesmente não fizeram. Então, nós tivemos aí, infelizmente, perdemos por falta dessa escuta ativa, né, que o empresário tem que ter com com as empresas que ele contrata para assessorar, né, e infelizmente esse foi negativo. Você sabe que quando a gente fala, né, de assédio moral, na minha cabeça vem muito a questão também geracional, né? O que antes a gente podia falar e hoje não é mais aceito. E realmente a gente não tem mais que falar algumas questões. Então, para você, como é essa questão geracional dentro das empresas? E se você tem algum caso sobre isso, sobre essa relação do que era muito falado, que era normalizado, digamos assim, e hoje a gente não pode, não deve aceitar. Sim. Pelo menos os mais antigos, né? Normalmente as empresas que existem há muito tempo é que tem esse reflexo, é onde acontece esse tipo de coisa, né? As empresas mais antigas ainda têm aquela cultura do antigamente, então tem falas, às vezes, racistas, falas homofóbicas, que não são mais aceitas, e não é nem no âmbito do direito do trabalho, é no âmbito do ser, né? Pense, isso não pode mais acontecer, nós estamos no século XXI, não cabe mais o racista, não cabe mais o homofóbico, né? Então, existem sim algumas discussões judiciais contra clientes nossos, né? E você observa, assim, que pela idade, às vezes nem é por maldade, né? Mas, assim, não importa, as pessoas têm que ser educadas, né? A diminuir essa distância geracional, né? Onde não se cabe mais nenhum tipo de preconceito. Raça, cor, sexo, enfim. Legal. Doutora, eu fiz uma pergunta no outro episódio e que a resposta, assim, ela me trouxe algo muito impactante, assim. O doutor, ele olhou pra mim e falou, sim, James, eu vou te fazer a mesma pergunta. Com todo esse assédio e tudo que vem acontecendo, nós precisamos ter um advogado 24 horas dentro da empresa? Sim, James. Pelo amor de Deus. O advogado, na verdade, ele tem o primeiro... Antes de defender a empresa com unhas e dentes, ele tem um papel social. Ele tem que estreitar essa relação entre empregado e empregador, tornar saudável assim, essa relação, né? Então, o papel conciliador, dizem por aí, e eu acho isso verdade, o advogado é o primeiro juiz da causa.
O advogado é o primeiro juiz da causa. Somos nós que vamos filtrar o que vai dar aquela ação. Porque nós já sabemos como aquele juiz entende, qual é a jurisprudência que está atual no momento. Então, sim, né? E por isso que uma assessoria bem feita é essencial. Legal. Doutora, pegando o gancho e com essa sua resposta incrível e com tudo que aconteceu nesse episódio do MEPAM Cast, produção, por favor, nós vamos dar uma surpresinha para a senhora, para a doutora. Que honra! Que maravilha! Que lindo! Espero que goste. Abra, faça Já a pé. gostei. Esse aqui já... Eu já amei este, imagina o resto. A caneca já é sua. Nossa, presentes Esse daqui, caso a doutora não queira, tá? Tem balinha, a senhora deixa. Tranquilo. Você abre aqui pra mim, Marina? Não tem problema. Nossa, mas vocês são muito chiques. Eu tô muito honrada com o convite. Olha o cheiro. E tô maravilhada com o presente. Abre, faz bagunça. Obrigada. Inclusive, marcar. Vou fazer bagunça em casa, pessoal... mas eu amei. Eu doido pra ela fazer. Marcar o pessoal Sim. aí do estúdio, a doutora colocar aí na legenda do nosso episódio. Marina. E para finalizar, com a sua visão de 360 graus, doutora Cristiane, sobre a proteção empresarial. Qual a mensagem final que você quer deixar para os líderes e colaboradores sobre o equilíbrio entre produtividade, o respeito às normas e a importância de um ambiente de trabalho eticamente saudável? Eu quero deixar uma mensagem muito simples. Todos nós somos protagonistas, tanto o dono da empresa quanto o trabalhador, né? Então, equilibrar essa relação, eu acho que é o essencial, né? Trazer a verdade à tona, não para culpar a empresa, mas para que se resolva, né? Eu acho que aí vamos chegar naquele mundo ideal que você falou na sua observação anterior, James, que é diminuir as ações trabalhistas. Quando as relações trabalhistas estiverem mais equilibradas, a justiça do trabalho ela vai ficar mais serena, ela vai se ocupar mais de causas que realmente fazem sentido, né? Hoje nós temos uma popularização ainda, né, de ações trabalhistas, muitas ações trabalhistas, qualquer coisa, como você falou, né, a dificuldade da diferença de gerações gera muita ação trabalhista. Então, assim, o equilíbrio, ele vai chegar um dia, vamos com certeza diminuir a ação e nós vamos servir só como advogados de assessoria preventiva. Esse é o meu desejo. Poxa, doutora Cristiane, incrível, muito bom conversar contigo, muito bom conversar com a Marina. Eu gostaria de te agradecer, falar muito obrigado em nome da MEPAM e todo mundo que está assistindo por toda essa informação que você trouxe, tá? Compartilhar essa experiência sua. E com as pessoas que estão ali do outro lado e têm essa dúvida, e quando pensa em um advogado, entra naquele ponto que nós dissemos, eu quero ganhar minha causa, enfim. E esse não é a nossa ideia, né? A nossa ideia é se prevenir para que não ocorra realmente esses processos. Tendo uma boa assessoria de SST e tendo uma boa advogada do lado, né? E chegamos ao fim a mais um episódio do MEPAMcast. Se você gostou, bora curtir, comentar com o que achou da conversa e compartilhar esse episódio com outros líderes e colaboradores. E eu reforço o agradecimento à doutora Cristiane Morgado, minha parceira. Foi um diálogo essencial. Lembre-se que cuidar da conformidade do bem-estar é investir no sucesso e na longevidade do seu negócio. E nos vemos no próximo episódio.